Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. É o seguinte, existe uma certa esperança, será que dá pra dizer assim? Porque tem alguns pastores, além do Henrique Vieira, que eles estão vendo que esse tipo de discurso tá manchando a imagem, inclusive, dos evangélicos. Não são todos os evangélicos que têm ideias de barbárie igual a gente costuma ver aí. Existem pastores, acredito que seja bastante, que por estarem do lado de dentro sabem qual é o plano de domínio desses pastores e políticos, policiais, militares, né? Eles sabem qual que é o objetivo desse projeto todo e eles não compactuam com isso, inclusive lutam contra isso para também não manchar a imagem deles, né? Que daí a galera, para pegar a raiva de evangélicos no geral, é rapidinho também. E já tá acontecendo isso, né? As pautas evangélicas são sempre pautas absurdas, né? E desumanas, e a galera já não tá mais se convencendo, não. Tinha muita gente que não ligava, achava, é uma igreja de Deus e tal, mas agora tá se voltando contra. Tem muita gente que tá ficando revoltada com os evangélicos no geral. E aí tem alguns pastores como esse aqui que a gente vai ver agora, não lembro o nome dele, que tem uma consciência maior do que acontece, né? A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. André Valadão, vamos falar dele, já que ele citou aí. Vamos falar do André Valadão já. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor, o evangelho que não condena. O cara até é emocionado. Ele devia estar puto com isso. Vai tirar a vida por causa de um mensageiro de Satanás. Caralho. Desculpa aí, pastor. Pais vão colocar filhos para fora de casa por causa de um mensageiro de Satanás. Não sou eu quem vai se calar. Seja um mensageiro da vida. Não receba a graça em vão. Diga para o pai de um homossexual: seu filho é uma dádiva. Orgulhe-se do ser humano que ele é. Não tenha vergonha dele. Diga para a mãe do homossexual: seja uma leoa em defesa dos teus filhos. Por mais que a gente ore: Senhor, arranca esse espinho da nossa carne, a resposta continua sendo a mesma. Num mundo homofóbico como este, a minha graça te basta. Agarre-se na graça, meu irmão. Eu gosto de trocar esta palavra basta pela palavra banca. A minha graça te banca. Seja autêntico.
Seja quem você é. Olha aí. Você não precisa viver uma mentira para agradar A, B ou C. Viva a verdade. E que o Senhor seja conosco. Obrigado, Deus abençoe. Né, eu não sou de igreja nenhuma, vendo esses discursos, você entende as pessoas irem para um lugar para ouvir palavras de amor, palavras, né? As pessoas se sintam melhores quando ouvem, né? Então esse é um outro pastor evangélico que tem um discurso muito diferente. Já que ele citou o André Valadão, vamos pôr aqui o discurso do André Valadão para vocês verem quem é. Não sei se todo mundo sabe quem é. Isso aqui é do canal de notícias do UOL. Vamos pôr aí só um trechinho do discurso que ele faz na igreja dele. A igreja dele chama Lagoinha. A igreja da Lagoinha é uma igreja neopentecostal. Neopentecostal é essa galera que copia as igrejas americanas lá, que tem aqueles caras de meio pastor coach, que tem essa... é pastor e coach ao mesmo tempo, sabe? Essas igrejas novas de parede preta, igual Bola de Neve, que é toda preta. Essa Lagoinha também é toda preta, igreja moderna. Esse Valadão, ele é dono da igreja da Lagoinha. Olha os discursos que ele prega e ele mora nos Estados Unidos, é bilionário, sei lá. Tem mais de 30 igrejas lá nos Estados Unidos e tem algumas aqui no Brasil também. Já que a gente está falando sobre conservadorismos, vamos à igreja evangélica, porque teve aí uma fala muito forte que está repercutindo bastante do André Valadão, um pastor evangélico que nas redes sociais virou um dos assuntos aí mais falados. O líder da Igreja Batista da Lagoinha, que fica em Belo Horizonte, falou ali num discurso dele de que influenciou, né, e orientou e recomendou aos pais que não matriculem seus filhos na faculdade. Segundo ele, o estudo pode acabar com a vida dos jovens. E aí foi além, falou que a mulher com diploma, ela é rodada, ela é doida. Vamos ouvir. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Aí os pais tudo pobre, né, com medo de ter que gastar mó grana com a faculdade do filho, tudo isso aí, a hora que meu filho me pedir pra pagar a mensalidade, eu falo, não, filho, eu ouvi lá na igreja que não tem que mandar filho pra faculdade, vai vender picolé. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Ela tem um diploma, é rodada e é doida, né? Então olha a preocupação dos caras, olha o tipo de discurso que é jogado pras pessoas. Então esse é um dos discursos que esse tal André Valadão solta na sua igreja todos os dias, né? Inclusive, vamos pegar outro discurso aqui do Valadão, que é lá ele falando dos gays, né? Vamos lá, para mais um discurso. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Quer ser stand-upper também, né? Quer ser engraçado. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar. Deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Aquilo que a Bíblia já condena. Por que ele não fala o versículo? Onde tem essa frase? Quem se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo vai pro inferno. Aliás, eu desafio qualquer um aqui, bote aí nos comentários, a
colocar o versículo da Bíblia que diz, por exemplo, que alguém vai pro inferno, que existe inferno. O conceito de inferno debaixo da terra, com fogo e o capeta lá te esperando, na Bíblia, nem é da Bíblia, é um conceito criado depois, já na Idade Média, se não me engano. Nem tem esse conceito de inferno na Bíblia. Muito menos algo dizendo que Deus é contra quem se relaciona com gente do mesmo sexo. Sendo que há 2000 anos atrás, cara, o sexo recreativo, no caso, era homem com homem. Não tinha... as mulheres era só pra reprodução. Os caras não transavam com mulher, transava entre eles. Aquelas orgias, aquelas coisas. Na Grécia, a mesma coisa. Há 2000 anos atrás, a sociedade, os caras só andavam na rua, homem com homem, sexo recreativo, orgia, era tudo com homem só. E a mulher ficava ali, né, cuidando dos filhos que já teve, e quando não teve, sei lá como era, mas enfim. Então essa coisa de homem, mulher, foi uma coisa depois, nem tá na Bíblia isso, cara. E aí eles se apegam a isso dizendo que está na Bíblia, igual ele acabou de falando. Só que eles sabem que ninguém dali que tá ouvindo eles ouve a Bíblia, ó. Ninguém dali que tá ouvindo eles lê a Bíblia. No caso desses evangélicos, a maioria não lê a Bíblia. Carrega pra cima e pra baixo, mostra. Aí a hora que um FDP desse fala que tá na Bíblia, os caras, beleza, tá na Bíblia. Tipo, é melhor já você abraçar um discurso de um cara que tá falando pra você do que você ter o trabalho de ir lá e procurar na Bíblia, porque os caras é preguiçoso, não vão procurar. Então, é melhor acatar o que ele tá falando, que se ele tá falando, então, beleza. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Não que Deus já não tivesse feito isso. Inclusive, isso tá na Bíblia. Ah, deu errado lá, Sodoma e Gomorra, mata tudo, começa de novo. Ah, deu errado lá, dilúvio, 40 dias. Só a Arca de Noé, traz a Arca de Noé, salva lá os bichinhos e acaba tudo, reseta de novo. Pela Bíblia, se Deus quiser, ele faz isso. Mas em nenhum desses momentos foi por causa de gay. Isso que ele tá falando, que Deus falou isso, que eu queria resetar tudo de novo, mas eu não posso. Deus falou aonde? Pra quem? Por que ele falou isso? Deus falou o quê? Pra ele, né? E é ele que tá falando, e não precisa comprovar com nada, nem com a Bíblia. É só ele dizer que tá na Bíblia e pronto. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Prometi pra mim mesmo que não posso. Deus prometeu algo pra ele mesmo e o André Valadão sabe disso. Ele sabe exatamente tudo que Deus fez, tudo que Deus pensa, né? Ele é o Deus, na verdade, que controla tudo, né? Olha só aonde vai a ideia dos caras, que joga essas ideias em cima do povo que tá assistindo eles e a galera abraça, meu. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula! Drag queens dentro da sala de aula. Como que ele sabe disso se ele nunca foi pra sala de aula? E qual o problema também se tivesse uma drag queen dentro da sala de aula? O que eu tenho certeza é que se tivesse drag queen dentro da sala de aula, ela estaria dando aula, seria professora, porque esse povo é bem mais inteligente do que pastor evangélico. Pastor evangélico não teria a capacidade de dar uma aula numa escola, muito menos uma faculdade. Agora, tem drag queen, tem professores trans muito inteligentes que são muito mais capazes. Aí o Vanderlei, por exemplo, já ouvi várias vezes dele. Esse negócio de discurso de ódio é besteira, que não tem nada a ver. O cara fala um negócio, alguém vai lá, comete um crime, e aí a culpa é do cara que falou? Nós somos os que mais tem esse tipo de discurso de ódio contra gays, por exemplo, e nós somos o país que mais mata gays. Então não vem você, ô Vanderlei, dizer pra mim que esse tipo de discurso não afeta a sociedade que a gente vive, não. Não vem me dizer que esse tipo de discurso não tem periculosidade. Claro que tem. Ele só fala, pode ser que ele não faça nada, mas milhões de pessoas ouvem esse discurso de merda, e no meio desses milhões de pessoas vai ter um maluquinho lá que vai ter coragem, que vai querer fazer isso e vai ter coragem de fazer. Então quem vai pro inferno na ideia deles é o policial que não tem religião,
os gays e estuprador. Será que na ideia deles, na ideia do Valadão, por exemplo, estuprador vai pra onde? Vai pro inferno? Será que tem na Bíblia falando disso? Se eu diria com um pastor para um estuprador que se arrependeu, eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior, que não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo, que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade. Jesus morreu por todos, e aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. Também diria para essa pessoa que ele vai sofrer as consequências aqui na terra. A que se faz, a que se paga. Então essa realidade na justiça, ela tem que ser cumprida. O gay, ele vai pro inferno, o policial que não for pro culto evangélico, que não for evangélico, vai pro inferno também. Mas estuprador não vai. Ele só vai ser punido aqui pelas leis terrenas. Mas Deus vai perdoar e, pelo que ele falou aqui, vai pro céu então, né? Se Deus vai perdoar. Então, assim, cara, eu acreditava que as pessoas iam pra igreja antes pra ouvir mensagens de amor, né? Mais parecida com aquelas do outro pastor lá, que diz para amar mais as pessoas, né? Ao invés do contrário. E nessas igrejas, aqui nessas igrejas de Parede Preta, principalmente nessa igreja da Lagoinha, é esse tipo de discurso que as pessoas ficam ouvindo lá o tempo todo. É esse ambiente tóxico, né? Coloquei até o título ali do ambiente tóxico das igrejas neopentecostais. E aí, nessa igreja da Lagoinha, tem um outro pastor lá também que dá dicas muito importantes para a vida de um cristão. Pastor Lucinho Barreto, que é da igreja da Lagoinha também, igual à igreja do Valadão. Então, o que as pessoas que vão na igreja da Lagoinha, o que eles ouvem lá? A palavra de Deus deles. Olha o que o Deus deles diz para seus seguidores. Se você é gay, então você vai ser gay, sabe com quem? Comigo, nós dois somos homens, vou beijar sua boca, que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que eu não te largo por nada nessa vida, que eu vou cuidar de você, que eu não te pus nesse mundo pra você ser cobaia do capeta, e nós vamos virar macho nós dois, caramba. Eu e meu filhinho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca. Até hoje. Olha isso. Esse menino vai querer beijar na boca de quem se ele já beijou? Alguém chegar pra ele e falar assim, dá um beijo aqui, velho. Falou, ih, velho, já tô beijando um homem aí, pô. Como é que é? O Valadão falou que Deus disse que se pudesse mataria todos os gays do planeta, mas como Deus não pode, porque Deus prometeu para ele mesmo, ele Deus, o André Valadão tem a informação de que Deus, dentro da mente de Deus, prometeu para ele mesmo, ele Deus, de que não mataria os gays do mundo. Então ele passou a missão para os seguidores da igreja da Lagoinha. Matarem gay. Isso que o André Valadão falou no outro vídeo que a gente viu. Agora, esse pastor aqui, ele tá dando a dica cristã para os seguidores deles, que eles têm que beijar na boca do filho para que os filhos não sejam gays. E assim eles não iriam pro inferno. Esse pastor, Lucinho Barreto, ele dá várias dicas, não é só essa não, ó. Ô pastor, mas essa dica cristã do dia não serve pra mim, porque eu só tenho filha mulher. Como é que faz? Então ele vai dar a dica pra quem tem filha mulher. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Eu queria dizer algo, mas eu fico sem palavras, cara. Não tem... O que eu vou dizer o quê, cara? Imagina o nojo que essa menina, se é que ela existe, se é que ele tem filha mesmo, porque não dá pra acreditar em nada do que dizem, né? Imagina o nojo que essa menina não tem do próprio pai. O inferno que eles tanto têm medo deve estar dentro da cabeça dessa menina hoje em dia. Imagina o inferno que não tá na cabeça dela. E esse mesmo pastor, ele não para. O pastor Lucinho, mais uma desse pastor que dá grandes dicas para a família brasileira,
brasileira. Então ele já ensinou beijar o seu filho ou criança na boca para ele não ser gay quando ele crescer e não ir pro inferno quando morrer. Já ensinou a beijar sua filha na boca para que tirar esse direito da garota ter uma lembrança boa do seu primeiro beijo. E agora vamos para a terceira dica, que parece que ele comanda um grupo de jovens lá da igreja da Lagoinha, e olha só as atividades que ele leva os jovens para fazer. Outro dia em Belo Horizonte falaram comigo, Lucinho, vai ter a festa do preto velho. Eu falei, ninguém me pediu, não aceito. Não vai ter nem de preto velho, nem de preto roxo, nem de preto branco, não vai ter. Fui lá no meu grupo de jovens, chamei 20 jovens. Vamos dar um BO na festa do capeta ali? Jovens um pouco mais velhos, 25, 28. Eles falaram assim, ai pastor, tem que ver se a gente tem alvará. Tem que ver se é legal isso, né? Juridicamente falando, eticamente falando, porque a gente estaremos interrompendo a festa de gente de outra religião. Falei, aqui, não precisa mais não. Não precisa mais não. Vou no melhor departamento que tem em qualquer igreja, dá licença. E fui lá nos adolescentes. Cheguei lá nos adolescentes e falei assim, tô precisando de 20 malucos ali pra gente dar uma busca e apreensão no preto velho. Uau! É nóis, pastor! Continuando o vídeo, ele conta com detalhes como que foi. Eles foram lá, ele e esses adolescentes aí que ele falou, invadiram lá o lance do candomblé. Ele continua a história nesse vídeo, é que esse vídeo cortou. Conta com detalhes que eles foram lá, tal, arranjaram briga, ele e esse monte de adolescente tentando parar a festa lá e tudo mais, e deu até polícia, teve que a polícia ir lá e tirar os caras de dentro da igreja do candomblé. Esse é o ambiente, aqui tô falando da igreja da Lagoinha, mas como eu disse, ela é uma do que chamam neopentecostais. E, eu fico muito impressionado, assim, não sei a palavra certa, de ver a fixação desse povo pela vida sexual das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, né, Parece que eles ficam pensando nisso o dia inteiro, É uma coisa muito doentia, dá um mal-estar falar disso, né? Igual a Damares, que ficava inventando aquelas histórias de Marajó lá, que ela nunca provou nada, mas fica ruminando histórias do tipo, falando sobre isso, mas não falando sobre isso como uma forma de enfrentar um problema e tentar resolver de alguma forma. Não, é só o falar, por citar. Parece que dá um tesão nos caras ficar falando sobre isso. E aí, essas igrejas não são uma só. A mais famosa delas é a Bola de Neve, né? Também, neopentecostal de Parede Preta. Não sei se todo mundo sabe, mas o dono dessa igreja Bola de Neve também não é nenhuma flor que se cheire. Inclusive, eles perderam vários fiéis há um tempo atrás aí, depois de denúncias que saíram dele. Por exemplo, aqui, pastor Alexandre Gonçalves, que postou, pastor da Church of God. Aí, PRF, ó, da Polícia Rodoviária Federal e vice-presidente do SIM PRF de Santa Catarina. Ó, esse pelo menos parece que é diferente. Ó o que ele tá postando aqui, ó. Pastores do Bola de Neve que sofreram assédio moral, religioso e ataque em sua honra por terem decidido sair da igreja, fazem live e dizem que o dono da igreja, Apóstolo Rina, fazia reuniões com a cúpula da igreja dentro de uma sauna, prática comum quando não se quer que as reuniões sejam gravadas. Participou também o Natan, filho da pastora Denise, esposa do Apóstolo Rina, dono dessa seita. Ó, o cara tá tratando como seita a Bola de Neve. As denúncias são desde bullying contra pastores e pastoras obesos até desvio de dinheiro de doações. Né, com esses pastores que saíram da igreja, acredito eu, pelas denúncias que foram feitas contra o dono da Bola de Neve, né? E aí acaba a mística, acaba, né, a fé, não a fé em Deus, mas na igreja em si. E a hora que eles resolveram sair da igreja, sofreram assédio moral e religioso e ataque em sua honra. Ah, qual que é o lance do dono da Bola de Neve? A esposa dele que denunciou ele, ó. Pra gente ver como essa galera é uma galera gente boa. Esposa de pastor líder da igreja Bola de Neve consegue medida protetiva após relatos de violência. Soco no nariz, jogou cadeira e prazo para ter relação sexual. Justiça de São Paulo determinou que pastor Rinaldo Pereira deve manter distância de 300 metros da pastora Denise Seixas, além de estar proibido de manter qualquer tipo de contato com ela. Tá aí, ó, esse cara aí, pastor Rinaldo Pereira, da Bola de Neve, denunciado pela própria mulher,
né? Por violência, prazo para ter relação sexual. Aí o seguinte, quem que era da Bola de Neve também que se revoltou? O Rodolfo do Raimundos, lembra do Rodolfo? Ex-Raimundos e agora Gospel. Ele era dessa Bola de Neve aí, o vídeo é meio comprido, vamos ver o que ele fala. Uma declaração e é um posicionamento meu a respeito dos últimos eventos que têm vindo à tona, que se referem ao Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu estou fazendo isso porque minha esposa se posicionou no domingo e eu esperei um pouco a poeira baixar para ter uma declaração mais firme e sólida sobre isso. Não cabe a mim julgar ações e atitudes de gente que não me diz respeito, porque eu e a minha esposa nos desligamos desse ministério em 2011. Faz tempo. Escolhi não falar nada naquela época, com uma preocupação de não ser responsável por arrastar pessoas para fora de igreja e de não ser acusado de mais coisas do que eu fui. Mas o que eu quero dizer não se refere às acusações que têm vindo à tona, questões envolvendo fraudes e outras coisas. Isso não me diz respeito e eu não tenho conhecimento, nem prova, nem base, nem capacidade de ficar acusando ninguém. O que eu estou aqui para dizer é que eu estou junto com a minha esposa e eu vi o sofrimento dela, eu vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais daquele ministério e nós sofremos demais como família. Nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Nós estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito para curar. Nós chegamos a ser cobrados um posicionamento desde a semana passada, porque muitas pessoas acreditam que até hoje nós fazemos parte do Bola de Neve, ou que somos pastores do Bola de Neve, ou que somos até fundadores do Bola de Neve. Muita gente perguntou isso. Então, nós não somos fundadores do Bola de Neve, nós nunca fomos pastores do Bola de Neve, nós fomos membros daquela igreja e tentamos cooperar da melhor forma possível. Infelizmente, eu sou mais sangue de barata nesse ponto, só que chegou numa situação insustentável e eu estou aqui para dizer para vocês que nós não temos relação alguma com o Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu oro para que você que está me ouvindo aqui agora, se você está sofrendo esse tipo de abuso, não só na igreja local daqui, mas em qualquer outro lugar, que você lute pela sua família e pela sua saúde emocional e espiritual. Existem inúmeros lugares onde o evangelho está sendo pregado de forma sadia. Eu oro para que a justiça seja feita, eu oro para que vidas realmente sejam salvas. Igreja é um ambiente onde pessoas chegam machucadas e saiam dali curadas e não mais machucadas ainda. Não é papel da igreja ficar protegendo ou jogando para debaixo do tapete coisas que são incompatíveis com o que Jesus ensinou. Eu e minha esposa estamos firmes, estamos sólidos e eu espero que vocês compreendam a nossa situação. Que Deus abençoe vocês. Muito bom, hein? Muito bom o discurso do Rodolfo. Gostei muito. Para vocês verem o ambiente tóxico que é o ambiente dessas igrejas. Como ele disse, as pessoas chegam na igreja machucadas e tem que sair de lá curadas. O que não acontece aqui nessas igrejas que a gente acabou de mostrar, que as pessoas chegam machucadas e saem de lá mais machucadas ainda, achando que vão pro inferno por coisas esdrúxulas, ou ela, ou o marido, ou o filho, ou a mãe, né? Entra lá na igreja com minhoca na cabeça, sai de lá com mais minhoca na cabeça ainda, ouvindo esse tipo de discurso desses pastores que a gente ouviu até agora. E muito legal que ele falou aqui no final. Não é papel da igreja jogar para debaixo do tapete coisas incompatíveis com o que Jesus ensinou. Foi essa frase muito bem dita pelo Rodolfo. Vamos ver aqui por que o Rodolfo disse essa frase. Esse aqui é um discurso do pastor Feliciano, dizendo em algum podcast o que ele deve dizer na igreja dele, nos discursos dele, né? O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos.
Isso é verdade. A Igreja Católica tem inúmeros escândalos desde que me conheço por gente, né? E ela abafa os casos, ela muda os padres de lugar, ela nunca resolveu os seus casos. Esse último Papa que entrou agora, o argentino, o Papa Francisco, ele foi o único que avançou mais nesses casos. Então ele chegou a abrir vários casos, a revisitar vários casos lá, chegou a punir gente poderosa lá de dentro. Esse último Papa aí é bom nesse assunto aí. Então o que o Feliciano tá dizendo é verdade, é o que a gente já sabe. Mas vamos ver agora na igreja dele, como que ele age. Se ele tá criticando a igreja católica, é porque ele deveria agir diferente em casos da igreja dele, né? Vamos ver se ele já age diferente dos católicos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia. Fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? Essa não é agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez. Não são os crentes que faz isso não, é a gente mesmo. A maioria somos nós que estamos fora da igreja que denuncia. Porque se for esperar a denúncia lá de dentro da igreja, vixe, nunca vai acontecer nada. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falho. Concordo plenamente. Todo ser humano é filho da puta. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Alguns com o nariz, né? Já dizia Zé Trovão. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor, você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano, já temos o diabo para fazer isso. Isso é desumano, cara. Desumano. O pastor faz o que faz e aí você denuncia o pastor. É desumano você denunciar o pastor. O que o pastor fez não é desumanidade, né? Ele merece perdão. Mas você que denuncia, você não merece perdão, cara. Olha aí, já temos o diabo pra fazer isso. Já temos o diabo pra fazer o quê, hein? Então tivemos o Rodolfo falando que a igreja não pode fazer isso, jogar pra baixo do tapete tudo que acontece de lá, que é contra os ensinamentos de Deus. E temos aqui o pastor Feliciano dizendo o contrário. O pastor que comete crime tem que ser jogado por baixo do tapete. Eu só não entendi por que ele citou a igreja católica, sendo que ele criticou a igreja católica por proteger os padres, mas na igreja dele os pastores que cometem crimes têm que ser protegidos por ele, pela igreja e por todos. Aqui ele falando na igreja. Vamos lá. Como eu já imaginava, esse mesmo discurso dele, ele diz na igreja dele também. Porque eu vi da boca do pastor um dia assim: delegacia de crente assembleiano não é a 25ª DP, não é a 13ª DP. Delegacia de crente assembleiano se chama círculo de oração. Explica isso pro jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia: quer dar queixa? Leve para as irmãs do círculo de oração. Leve um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete, colavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho de que o sobrenatural havia acontecido. Olha o papinho, mano, na igreja. Então na igreja dele, o pastor comete crime, ele não tem que ser denunciado, ele tem que ir pro círculo de oração das mulheres lá. E aí, como eles têm essa coisa de proteger, né, os pastores criminosos dentro de suas próprias igrejas, acredito que esse seja um trabalho muito árduo, né, porque todos os dias é denúncia contra pastor, principalmente por estupro, igual esse daqui, ó, já foi mais um. Esse post aqui é do 7 de julho, aí 10 dias atrás. Olha aí, mais um pastor evangélico foi preso por estupro de vulnerável e armazenar pornografia infantil.
né? Mais um pastor pedófilo. O caso aconteceu em Parobé, no Rio Grande do Sul. Ele usava sua influência para abusar dos menores. O deputado Marco Feliciano pediu para os evangélicos não denunciarem pastores, mesmo se for o estuprador. Então, na cabeça desses evangélicos, o pastor tem que ser perdoado e a criança que foi estuprada por ele, que engravidou, não pode fazer o aborto legal. A criança tem que levar adiante a gravidez, mesmo se isso custar a vida da menina. Esse trabalho desses evangélicos de esconder crimes de pastor é um trabalho realmente muito árduo, porque tem casos quase todos os dias. Então eles não estão fazendo bem esse trabalho, porque se está aparecendo para todo mundo, né? Se está aparecendo as denúncias. E aí, todo esse vídeo pra gente tentar mostrar um pouco os perigos, né, de misturar religião com política, né? Os perigos da bancada evangélica no Congresso. Vamos ver aqui esse outro pastor, o pastor Hermes Fernandes, detona igreja fundamentalista da extrema-direita bolsonarista. Nós estamos assistindo ao surgimento de um talibã evangélico no Brasil. Pro Brasil virar um Afeganistão, falta pouco, hein? A gente que criticou tanto o Afeganistão por tanto tempo. Vamos ver o que esse pastor aqui, mais consciente, né? Com certeza ele vai explicar melhor do que eu. Nós estamos assistindo ao surgimento de um talibã evangélico no Brasil. Acho uma vergonha o simples fato de termos uma bancada evangélica que só faz envergonhar o nome de Jesus. Uma coisa é um político professar sua fé, se identificar como evangélico, mas entender que políticas públicas não têm nada a ver com a fé que eles professam. Nós não podemos aceitar esse tipo de retrocesso. A história está aí cheia de exemplos de que toda vez que religião e política se mesclaram, nós sabemos no que isso vai dar. Os cristãos evangélicos não votam por estarem preocupados com questões sociais, eles votam pelo pânico moral gerado nas igrejas. Eles falam em nome dos seus dogmas, em nome dos seus valores, mas estão lá para defender interesses dos seus líderes. O Sóstenes, por exemplo, é uma marionete do Silas Malafaia. Ele não tem autonomia nenhuma. É uma tática de dominação, eles vão dominando por dentro, né? Eles pegam discursos evangélicos, ganham voto com isso, entram na política e por dentro da política eles vão corroendo, né?